Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse não é um daqueles vídeos aqui do canal no qual eu vou comentar um quadrinho específico. A maior parte dos vídeos são assim aqui, né? Nesse eu quero falar um pouco, né? Dar um voo de pensamento sobre o nosso mercado de quadrinhos no Brasil hoje. Mas vamos lá, né? Deixa eu fazer meu caminho aqui e logo vocês vão entender bem a temática. Recentemente, o Alexandre do canal Quadrinhos na Sarjeta fez um vídeo que, inclusive, eu gostei bastante do vídeo, um vídeo bem interessante, recomendo que vocês vejam, vou deixar na descrição, no qual ele falava um pouco sobre séries que ele julga que não vão sair aqui no Brasil porque são séries longas, né? E no vídeo ele mostrava a certa fragilidade no nosso mercado que hoje não comporta séries de longa duração, ou pelo menos não comporta séries de longa duração que fujam aí do nicho de super-heróis e mangás, assim. É um vídeo bem interessante, assim. E essa posição, né, da dificuldade de publicar séries de mais longa duração é uma coisa que é compartilhado por vários, né? É algo que é dito de maneira bem comum no nosso mercado editorial. Inclusive, por exemplo, Leonardo Raved, o gerente editorial da Panini, em algumas lives ele tem uma resposta um pouco padrão quando o pessoal pede algumas séries, tipo Flash do Mark Waid, Sociedade da Justiça do Jones. Ele diz, são séries longas, né? Nós temos que pensar como publicá-las para conseguirmos ir até o fim. Enfim, né? Bom, ele está apontando a dificuldade que mesmo em séries de super-heróis, publicar séries mais longevas, né? O pessoal do Pock Nankin já disse também que a tendência em séries mais longas é ir perdendo leitores no meio do caminho, assim. E esse vídeo aqui, nesse vídeo, eu quero dialogar um pouco, embora assim tangencialmente, com o vídeo do Alexandre, né? E com essa situação, né, da dificuldade de publicar séries mais longas. Por que que isso ocorre? O Alexandre, assim, muito acertadamente diz porque o nosso mercado é pequeno, né? Porque nós temos poucos leitores, nós temos aí menos leitores até que no passado, né? Nós temos um encolhimento do público leitor de quadrinhos e isso é verdadeiro, Mas eu penso que isso tem que ser olhado com cautela, né? Porque nós pensamos, né? Tá bom, né? No passado o público leitor de quadrinhos era maior. Isso é um dado, né? A gente pode pensar isso pelas tiragens dos quadrinhos, né? As tiragens hoje estão cada vez menores, assim, né? Estão cada vez menores. Claro, né? Você tem algumas editoras que conseguem tiragens grandes, por exemplo, Pock Nankin bate aí 6, 7 mil, às vezes bate 10 mil, né? Às vezes tem reedição que passa até um pouco, republica, relança, né? Reimprime um título, até passa disso. Mas boa parte das tiragens giram aí em torno de 2.000, 1.500 exemplares, né? Então no passado o público leitor era maior, mas que público leitor era maior, né? Ou melhor, né? O público maior era maior para quê? Né? Eu penso basicamente quadrinhos de super-heróis. Né? A gente pensa que na década de 80 nós tínhamos quadrinhos aí naquele formatinho com tiragem de 200 mil exemplares. Temos também, sei lá, talvez assim, coisas que circulem super-heróis. Conan, por exemplo, Espada Selvagem de Conan chegou a vender muito. Também Bonelli, diferente de super-herói, mas Tex ainda vende bastante, mas com certeza vendeu mais no passado. A grande questão é, será que o público, né? Que esse público que era maior para tudo, né? Será que, por exemplo, se séries mais longevas, por exemplo, Alexandre cita lá Terror e os Piratas, cita alguns quadrinhos franco-belgas, não são nem quadrinhos franco-belgas assim, muito alternativos não. Mas será que essas séries teriam um grande público no Brasil no passado, né? Será que essas séries teriam um grande público assim, uma coisa de caramba, teremos assim continuidade, irão até o final? Nós tivemos até séries no passado que começaram e também depois de 6, 7 volumes pararam, né? Então eu fico pensando que esse público era maior para algumas coisas, né? Esse público era bem grande para algumas coisas, assim. Mas outras coisas, né, que hoje tem público pequeno, talvez o público não fosse tão grande assim. Poderia até ser maior do que agora. Claro, não tem dados para dizer isso, né? Mas isso não significa que no passado ele era assim pujante, né? Nós teríamos aí um cenário de maior variedade e possibilidade de lançar essas séries longas, né? Por que eu estou dizendo tudo isso, assim, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu julgo que o tamanho do público leitor é importante, é fundamental, eu diria, né? E
Inclusive a redução desse público também, ela tem que ser pensada, né? Mas eu acredito que há uma mudança também de ordem qualitativa e não só de ordem quantitativa que devem ser pensadas, né? Assim, nós temos um novo público de quadrinhos, e quando eu falo novo, eu não estou dizendo só de pessoas novas que chegaram. Temos isso também, né? Galera, por exemplo, público de mangá, galera que lê mangá, claro, muita gente lê de tudo, lê mangá também, mas boa parte da galera que lê mangá é a galera que nasceu aí depois dos 2000. Então eles são novos nesse sentido de que chegaram também há menos tempo, né? Então vamos colocar dessa maneira, né? Não é a galera de barba na cara que começou a ler quadrinho lá no começo dos anos 80, anos 90, né? Mas quando eu falo novo, né? Não é de gente que chegou há pouco tempo, né? De uma nova postura. Inclusive, vários leitores anteriores podem ter migrado de postura também, né? Mas é uma nova postura que, assim, se espalha, né? Que tem certa, assim, vamos dizer, que impera no nosso cenário agora. E pensar esse leitor eu julgo fundamental. Aqui eu não vou querer esmiuçar esse leitor, não tenho nem condições de fazer isso, né? Talvez, bom, com respostas a esse vídeo eu posso até pensar em outros, mas, sei lá, coisa básica, né? Hoje o leitor tem acesso à internet, né? Então ele consegue ter muito mais informações sobre aqueles quadrinhos. Consegue, às vezes, ter acesso a esses quadrinhos em scans, por exemplo, né? Isso não era tão fácil, né? Esse leitor de hoje está exposto a uma variedade muito maior de quadrinhos também, um monte de coisas, né? Mas o que eu quero pegar algo bem assim, bem básico, assim, que eu reparo nos comentários aqui no canal e em comentários em outros lugares, assim. Eu tenho a impressão que o público atual, ele tende a preferir séries mais curtas e séries fechadas, assim. Séries mais curtas e séries fechadas. Aqui no canal, quando eu lanço um vídeo de uma série, seja um pouco menos conhecida, às vezes uma série da Bonelli, por exemplo, Dhampir, fiz vídeo sobre Dhampir recentemente, né? Faço vídeo sobre Dhampir com certa frequência, é muito comum ouvir a seguinte pergunta, o pessoal escreve nos comentários, né? Alessandro, quantos volumes tem Dhampir? Só que o Dhampir não dá pra dizer quantos... Assim, até dá pra fazer a conta, mas na verdade Dhampir é uma série mensal que já passou de 200 números na Itália e que a editora 85 publica encadernados de 4 em 4 edições italianas aqui no Brasil, né? Cada encadernado tem 4 edições italianas, né? E, bom, eu reparo, né, que às vezes eu respondo, o pessoal dá uma... eu estava procurando uma coisa um pouco menor, né? Recentemente, Fora do Plástico fez a pergunta, você compra, quando chega no Brasil, séries que não encerraram lá fora? O cara tem medo de ficar sem ver o final, né? Enfim, né? Séries mais curtas e fechadas. Essa é uma impressão, inclusive, eu quero que vocês até coloquem aí, podem discordar. Isso significa que não existam séries mais longas? Gente, One Piece está aí. Naruto foi uma série longa, pegando mangás, né? Mas são... Bom, mesmo essas séries longas, elas acabam tendo estratégias para pegar o leitor em espaços curtos. Pensa em JoJo's Bizarre Adventure lá, as diversas fases, que a pessoa pode até, às vezes, entrar numa fase específica. Então acaba que o leitor quer uma experiência completa e, vou chamar de plena, mais rápido, né? Por que isso, né? É difícil dizer, mas eu penso que a própria variedade da oferta possa ser um fator, né? Ficar muito tempo num só título pode dar a sensação de estar perdendo todos os outros. Pode dar essa sensação de estar perdendo todos os outros. Não sei se vocês concordam com isso, né? Porque, bom, tempo e recursos são limitados, né? Então nós estamos... Tempo e recursos financeiros. Nós estamos naquele quadrinho, lendo só aquele por, sei lá, só aquele ou aquele mais uns dois, né, por, sei lá, 2, 3 anos, e tá saindo um monte de coisas. Então a gente sente, caramba, só tô lendo isso, né? Sempre lembro de uma conhecida que disse, né, que ela gostava do namorado dela, às vezes ela ficava em dúvida se continuava namorando ou não, porque ela estava deixando de experimentar outras pessoas, né? Bom, se com relacionamentos essa sensação acontece, né, nesse contexto da nossa cultura contemporânea de laços frágeis, imagine com séries, com entretenimento, assim, né? Bom, E nessa situação, né, de querer sempre variar, rola muitos pedidos, as pessoas pedem muitas coisas, né? Escutam falar de séries mais antigas, o Superman do Byrne, o Flash do Wade, assim, né? E há uma celebração muito grande, né? Ou claro que essa celebração pode ser menor dependendo do formato que sai, algumas coisas assim, mas é uma celebração muito grande quando tem o anúncio, né? E quando tem os primeiros volumes. Mas reparem, depois há um silêncio, né? Há um silêncio até, sei lá, da gibisfera, assim, né? Tantos produtores de conteúdo falam menos.
as próprias pessoas conversam menos sobre aquilo. Às vezes é uma série em 2 edições, o primeiro é muito comentado, e aí chega no terceiro aquilo é menos falado, é uma certa cultura do anúncio, né? Uma cultura do anúncio, né? Caramba, vai sair, né? E aí, bom, a sensação é que saiu e, bom, a gente vai ter o contato, né? E agora, tipo, vamos experimentar aquilo plenamente, vamos colocar... Só que, bom, aquilo vai sendo lançado seriadamente, né? E no decorrer das coisas, assim, quando chega no volume 3, aquilo não está sendo tão falado, né? Pô, eu não estou nem culpando isso, eu acho que isso é um movimento mesmo, assim, né? Culpando ninguém por isso. E aqui não estou falando. Então quando chega lá o volume 4, por exemplo, do Superman do Byrne, as pessoas já estão falando muito, sei lá, de outra coisa que está saindo, né? De outra coisa que está saindo, sei lá, nova fase do Homem-Aranha, assim, né? E aí o cara tem recurso limitado, né? Ele fica com qual? Com aquele que ele já está, ou aquilo que está, bom, sendo bombardeado até por uma estratégia de marketing, né? Reparem, né? Essa situação, ela não, eu julgo que ela não é incomum, né? Nós temos recursos limitados, como eu mencionei, né? E sempre temos que fazer escolhas, né? Então, há essa situação de se sentir perdendo as outras coisas, e isso é alimentado, é claro, né? Por toda a situação de marketing. E não estou nem julgando, os editores precisam vender. Só que gera-se esse, vou até chamar de impasse, né? De novo, eu não estou emitindo um juízo de valor, mas eu aponto o que eu considero um dado de realidade, assim, né? E com o qual os editores têm que lidar. Esse novo leitor que acaba tendo o desejo de uma publicação mais rápida e completa, assim, né? Bom, é comum ver aqui no canal, eu vejo isso, pessoas dizendo, eu prefiro volumes únicos, eu prefiro ler coisas em volumes únicos, assim, né? Ou prefiro histórias curtas, assim. Então, isso é claro, né? Hoje a gente vê no nosso cenário, né, mais álbuns que revistas. Assim, mais álbuns, né, um formato livro do que revista. Até porque as bancas também estão em crise, né? Depois eu vou falar um pouquinho disso. Mas a gente vê poucas revistas. A revista é algo que a gente pega, uma publicação periódica, né? As revistas estão parecendo, inclusive, cada vez mais com livros, né? Pensem quantas revistas mensais de super-heróis a Panini publica. Bem menos do que no passado. E quantos encadernados, capa cartonada, capa dura, ela publica por mês, né? E outra coisa que nós temos também nessa situação é o lançamento de livros mais volumosos, de volumes mais volumosos, assim, né? Porque isso diminui o número de edições, né? Pipoca Nankin, por exemplo, aposta nisso. Satsuma Gishiden saiu em 3 volumes bem grandões, né? Hokusai saiu num volume só. A New Pop com os mangás também faz isso. E é claro, minha gente, que esse processo ele tem ganhos e perdas, assim, né? Ele tem ganhos e perdas. O fato de nós termos histórias mais curtas faz com que mais histórias sejam lançadas. Uma editora, por exemplo, ela não tem condições de lançar quantas coisas ela quiser por mês. Ela tem lá um plano editorial. E se ela lançar uma história de um volume, 3 histórias de um volume esse mês que vem ela pode lançar 3 histórias de um volume também. Se ela lança digamos que o teto dela seja 3 volumes, né? Claro, né? Mas se ela lança uma que tem 8 volumes, ela vai ter que pensar o próximo mês, né? Será que vão ser outros 3? E quando tiver no 8º, né? Será que se ela lançasse quando tiver no 8º, ela tem que pensar nisso, né? Se ela tivesse lançado 8 volumes únicos, talvez tivesse vendido mais do que cada um desses 8, né? Enfim, né? Então temos sim uma variedade maior, né? E um bloqueio de séries longas, né? Uma dificuldade maior de séries longas. Porque nas séries longas as editoras têm que administrar um risco maior. Pensem, por exemplo, na Mitos, com séries como Elfos, que são séries longas, séries bem legais. O primeiro volume vendeu muito, teve até reimpressão e... bom, eu ouvi falar de reimpressão, né? Talvez alguém possa me corrigir, mas eu lembro que vendeu bastante o primeiro volume, assim, né? E, bom, é uma série que a Mitos, ela tá sempre deixando em hiato agora, mas bom, a coisa andou muito, o hype se perdeu também, né? Teve uma pandemia no meio, mas ainda assim, né? A série Elfos era uma série que se colocava desafiante para publicação, assim. Nesse contexto, há as estratégias que eu mencionei, volumes maiores, é claro que isso encarece o volume, né, individual, talvez, sei lá, na coleção como um todo possa ser até mais barato, mas cada volume sai mais caro, né? Há essas estratégias. A Pipoca Nankin, por exemplo, ela abre pré-venda das coisas, sei lá, Satsuma Gishiden, pré-venda dos 3 ao mesmo tempo, né? Ela faz esse tipo de estratégia. Há estratégias, né? Há uma leitura por parte das editoras do seu público, né? E, bom, pensar como é que ela vai conseguir vender, né? Até séries de bom, há produtos que são mais longos que seriam interessantes para a gente. Como apresentar esse produto de forma que esse novo leitor pegue, né? Mas há também
editoras que andam na contramão, né? Na contramão disso. E quando eu falo na contramão, estou dizendo que elas estão erradas, né? Mas que elas pensam, né? Elas pensam na contramão dessa coisa, né? De querer até formar certo leitor com uma postura um pouco distinta, né? A própria Mitos, né? O pessoal critica bastante a Mitos, tem seus problemas, mas ela tá na contramão. Por esse ano a Mitos anunciou Ken Parker, minha gente. Claro, ela anunciou Ken Parker, são 50 volumes inspirados lá da Mondadori. E, cara, é uma série longa fantástica. Ken Parker é muito bom, assim, né? Claro que a Mitos pode ser que, se as coisas não venderem, não tem como chegar até o fim. Mas ela foi um pouco nessa contramão e anunciou uma série de fôlego, né? Uma série de fôlego. A Guará também está indo um pouco na contramão e apresentando uma revista Mix, mensal Mix, que tenta aí, claro, bom, botar um pouco em temporadas. A temporadização é uma maneira que as editoras usam também para lidar com isso. Ó, vamos lançar um ano, né? E nesse um ano vai se encerrar, depois abrimos uma segunda temporada. Então, a Guará tenta. A própria editora 85, Vampir, que eu mencionei já nesse vídeo, é uma série seriada, uma série regular, né? Enfim, né? Essas editoras, elas, bom, tem outras coisas, né? Esse novo leitor, ele convive ainda com o velho leitor, né? Há pessoas que têm posturas distintas. Eu gosto pra caramba, por exemplo, dessas séries mais longas, né? Então há também, no novo leitor, ele não fez acabar o velho leitor, né? Não fez acabar o velho leitor. Então tem isso. Mas não só isso, né? Essas editoras também, bom, todas elas, cada uma com seus limites e suas possibilidades, também tentam oferecer a esse novo leitor uma outra experiência, né? Uma experiência dessas coisas mais longas, né? Às vezes tropeçam, né? Às vezes na dificuldade de publicar essas séries mais longas, mas existe também, né? Nessa leitura há também o tensionar na contramão. Essas também que lançam quadrinhos dessas coleções, tipo Príncipe Valente, né? Príncipe Valente teve uma série completa agora, né? Com certeza foi muito difícil, o último volume saiu bem mais caro que o primeiro, mas há essas tentativas, assim, né? Como é que essas tentativas dialogam com o leitor e formam um leitor é algo a se saber, mas há também esses movimentos de contramão que eu julgo importantes, né? Aqui eu julgo tão importantes quanto os movimentos que leem e, bom, e tentam adaptar, né? É isso que dá uma certa dinamicidade aí, né? É claro, né? Eu estou falando aqui como leitor, né? Os editores estão colocando aí dinheiro em jogo, bom, um monte de coisa que complexifica, mas estou dizendo, eu julgo isso interessante para um mercado que é sim fragilizado, né? Que é sim fragilizado. Mas vamos continuar, né? Cara, essa situação, é claro que ela é somada e tá nesse contexto do novo leitor, ao fato de que os quadrinhos hoje concorrem com outras formas de entretenimento. Recentemente eu fiz um vídeo aqui porque eu continuo lendo quadrinhos, eu tive que dizer porque eu comecei. Eu encontrava algo na televisão, que, sei lá, certas séries, X-Men, Homem-Aranha, os Tokusatsu, né, que eu queria mais daquilo, e a própria TV aberta não me oferecia. Então eu encontrei aquele tipo de história nos quadrinhos. Hoje o cara, ele pode continuar só na TV, ele pode ir só na internet, enfim. Tem os jogos de videogame, tem um monte de coisa, né, tem os streams. Os quadrinhos concorrem com outras formas de entretenimento, fora o fato de que nosso país passa por uma crise econômica, né? Isso complexifica tudo, e ainda mais projetos de longo prazo. É claro, né? Como é que você faz projeto de longo prazo com inflação? Inclusive eu falei essa questão do público leitor ser maior para que no passado, mas na década de 80 tinha esse problema, né? Você ia propor uma coleção aí de álbuns de 20 números com aquela inflação galopante, né? Tem isso assim, né? Tem isso assim, né? E eu penso também que essa questão desse público, séries mais curtas, do público ter dificuldade, que isso possa não ser algo do contexto brasileiro. O próprio vídeo do Alexandre aponta isso quando ele fala de certa gráfica novelização, e ele aponta exemplos estrangeiros, né? Mas é claro que isso é vivido de modo específico no Brasil. Que, bom,
uma taxa de analfabetismo histórica enorme, né? Reduzida aí da década de 90 para cá, mas historicamente uma taxa de analfabetismo enorme, né? Uma renda per capita menor que outros contextos. Isso, é claro, faz o nosso público leitor de quadrinhos ser menor do que de outros países, né? Embora nós tenhamos a população enorme, né? Mas é claro que essas coisas afetam, assim, né? De todo modo, assim, né? Há todo esse contexto. Pensem, a crise das bancas, né? Outros países tiveram, sei lá, os quadrinhos saíram das bancas e foram para as comic shops, e aí as comic shops viviam uma crise com a chegada das lojas de internet. Nós não tivemos essa passagem, né? O Brasil nunca teve uma rede capilarizada de comic shops. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, o que a comic shop significa para quem mora fora das capitais, assim, né? Era algo quase que uma meca, né? Eu lembro quando eu fui a São Paulo, eu fiquei louco com aquele negócio, assim. Nós não tivemos isso. Então tem toda uma questão da capilaridade dos quadrinhos chegarem aqui, dessas lojas especializadas que nunca foi construída no Brasil como um todo, né? E aí depois veio essa migração para a internet, né? Que, é claro, né? Também é um processo de perdas e ganhos, né? E que tende aí uma monopolização, a gente fala aí, tende uma monopolização de grandes players, né? Mas estou fugindo um pouco do assunto, né? Eu queria dizer que é importante olhar para esse leitor, né? Quem é esse novo leitor? Trouxe aqui algumas coisas, né? E outra coisa que eu acho que posso dizer com certa segurança, que muito provavelmente nós temos menos pessoas comprando mais quadrinhos, né? E que a saída, né, que é a saída que todo mundo pensa, mas que o como operacionalizá-la que é difícil, né? É que mais pessoas leiam quadrinhos, né? É formar mais leitores, né? Sem uma nostalgia de, como no tiragem de milhões, como certo. Talvez nunca mais tenhamos isso, né? Mas mais pessoas lendo quadrinhos, né? A saída, se é que ela existe, a saída de longo prazo, né, é ter mais leitores, assim, é ter mais leitores. E aí nesse contexto eu concordo e friso isso, né, com o diagnóstico de que o problema é um número pequeno, né? Porque mesmo, né, nesse novo leitor nós termos mais gente, assim, né, é claro que o jogo muda, né? É claro que o jogo muda. Só que, né, assim, para o contexto atual, não dá para pensar só o tamanho, né? Tem que pensar o perfil. Não é só a quantidade, é também um olhar qualitativo para quem é esse leitor de quadrinhos e como esse leitor se relaciona com esses quadrinhos que ele compra e lê, né? Bom, me perdi um pouco aqui no final. A ideia era realmente pensar alto, joguei algumas coisas, coloquem aí nos comentários se concordam, se discordam, se eu falei bobagem, né? Quem sabe esse vídeo não gera diversos outros. Mas é isso, minha gente, o vídeo já ficou maior, né? Aquela coisa que você sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Tem o link da Amazon na descrição, caso você fazer alguma compra. Ela sabe que esse link ajuda o canal. Tem link da Panini também. Bom, todos os jabás feitos, eu vou parando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.